Queridos irmãos, graça e paz da parte do nosso Senhor Jesus Cristo para todos nós. Iniciamos agora o culto de louvor e de ações de graças ao nosso Deus nesse domingo especial, que é o dia do Senhor. Deus nos deu esse dia para glorificarmos o seu nome, para experimentarmos a sua bondade e honrarmos aquilo que Ele é, bendizermos aquilo que Ele é. Louvado seja o Senhor para sempre. Que o seu coração e o nosso coração juntos possam reconhecer quem Deus é. Eu quero iniciar esse culto lendo o Salmo 66 para nós. A Bíblia diz assim: aclamai a Deus toda a terra, salmodiai a glória do seu nome, dai glória ao seu louvor. Dizei a Deus, que tremendos são os teus feitos, pela grandeza do teu poder, a ti mostram-se submissos todos os seus inimigos. Prostra-se toda a terra perante ti, canta salmos a ti, salmodia o teu nome. Vinde e vede as obras de Deus, tremendos feitos para com os filhos dos homens. Converteu o mar em terra seca, atravessaram o rio a pé, ali nos alegramos nele. Ele em seu poder governa eternamente, os seus olhos vigiam as nações, não se exaltem os rebeldes. Bendizei, ó Deus, o nosso Deus, fazei ouvir a voz do seu louvor, o que preserva com vida a nossa alma e não permite que os nossos pés resvalem. Pois tu, ó Deus, nos provaste, acrisolaste-nos como se acrisola a prata. Tu nos deixastes cair na armadilha, oprimiste as nossas costas, fizeste que os homens cavalgassem sobre as nossas cabeças. Passamos pelo fogo e pela água, porém, afinal, nos trouxeste para um lugar espaçoso. Assim é o nosso Deus. Ele merece ser honrado, ser bendito, ser glorificado, ser exaltado, ser glorificado em tudo que Ele é. O salmista, no Salmo 66, está nos dizendo que nós temos muitos motivos para engrandecer o nome do Senhor, para adorá-lo pelo que Ele é, para louvá-lo pelo que Ele tem feito. Bendito seja o nome do Senhor. Nós precisamos manter o bom hábito de bendizer o Senhor. Eu sei que quando nós estamos pressionados ou em dificuldade, ou assim reclusos como todos nós estamos, nós temos a tendência ao pessimismo, nós temos a tendência a ficarmos tristes, mas Deus tem nos dado uma memória ativa, sadia, para relembrarmos os atos do Senhor, para reconhecermos o poder do Senhor e para contarmos e cantarmos as bênçãos do nosso Deus. Crente sabe quando Deus está agindo, o cristão sabe como Deus é, o cristão sabe o que Deus faz, e o cristão glorifica o nome do Senhor em toda e qualquer situação, em toda e qualquer situação. Nós vamos adorar a Deus cantando um hino bem antigo. Aliás, todos os hinos do nosso inário são bem antigos, mas as letras são muito atuais. E eu queria cantar esse hino antigo, que a minha avó cantava assim ao meu ouvido, que eu ouvi a minha mãe cantando muitas vezes, conta as muitas bênçãos. Nós precisamos aprender a contar as muitas bênçãos e glorificar o Senhor pela sua bondade. Como Deus é maravilhoso. Presta atenção no que Deus está fazendo na sua vida, através da sua vida, no mundo inteiro, no Brasil, na igreja, e conta as bênçãos em nome de Jesus. Se da vida as vagas procelosas são, se com desalentos julgas tudo vão, contas muitas bênçãos, dize-as de uma vez, e verás surpreso quanto Deus já fez. Quantas bênçãos, dize quantas são, recebidas da divina mão. Vem dizê-las todas de uma vez, e verás surpreso quanto Deus já fez. Tens acaso mágoas, triste é teu lidar, é a cruz pesada que tens de levar. Contas muitas bênçãos, logo exultarás, e fortalecido tudo vencerás. Quantas bênçãos, dize quantas são,
recebidas da divina mão, bendizê-las todas de uma vez, e verás surpreso quanto Deus já fez. Quando vires outros com seu ouro e bens, lembra que tesouros prometidos tens. Nunca os bens da terra poderão comprar a mansão celeste que vais habitar. Quantas bênçãos diz e quantas são recebidas da divina mão, bendizê-las todas de uma vez, e verás surpreso quanto Deus já fez. Seja o teu combate longo ou breve aqui, não te desanimes, Deus será por ti. Seu divino auxílio minorando o mal, te dará consolo e galardão final. Quantas bênçãos diz e quantas são recebidas da divina mão, bendizê-las todas de uma vez, e verás surpreso quanto Deus já fez. Deus quer surpreender você com aquilo que Ele é. Deus quer surpreender você com a sua palavra. Deus quer surpreender você com o cuidado generoso que Ele tem. A divina providência está a nosso favor, e nós estamos felizes, ainda que cercados de muitos perigos, como nós lemos no Salmo 66. Ainda que Deus nos permita passar por muitas lutas e dificuldades, ainda que a pressão venha contra nós, ainda que nós sejamos espremidos de todos os lados, com toda certeza passaremos do lado de lá de uma maneira muito especial, muito melhores nós estaremos depois de tudo isso. Vai passar, e vai passar porque tem um Deus cuidando de nós. Deus cuida dos detalhes da nossa vida, e cuida dos problemas mais difíceis da nossa história, e cuida da nossa realidade mais dolorosa. A nossa realidade mais dolorosa, irmãos, não é o coronavírus, não é o Covid-19, não são as pessoas morrendo. A nossa realidade mais dolorosa é que nós somos pecadores. A Bíblia diz que o nosso coração é corrupto. Mais que isso, a Bíblia diz que o nosso coração é desesperadamente corrupto, e nós precisamos dar graças a Deus, da graça de Deus para controlar isso. Quem é que pode controlar o próprio coração? Quem é que pode controlar os seus impulsos carnais, se não pela graça de Deus e pelo poder de Deus? Nós estamos aqui nessa noite cultuando o Senhor, mas o nosso coração é pecador, e só Deus pode promover santidade nas nossas vidas. Nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, porque a lei do Espírito da vida em Cristo Jesus te livrou da lei do pecado e da morte. É o livro de Romanos, no capítulo 8, versículos 1 e 2. O apóstolo Paulo descobrindo a receita de caminhar em santidade. É não ser conduzido pelos impulsos do próprio coração, é não ser conduzido pelo pecado, é não ser conduzido pelos desejos, mas é ser conduzido pelo Espírito Santo. E para a gente dizer sim para o Espírito Santo e para a palavra de Deus, nós temos que dizer não para nós. Quando nós confessamos os nossos pecados a Deus, nós estamos dizendo sim para Deus. Senhor, nós pecamos, nós concordamos com o Senhor que temos ofendido a tua santidade, mas nós concordamos com o Senhor também que Jesus Cristo é suficientemente gracioso para cobrir os nossos pecados. A primeira coisa que Deus vê quando olha para nós é nossa vida coberta com o sangue de Jesus. Jesus é o nosso mediador entre Deus e os homens. É o único mediador entre Deus e os homens. O Espírito Santo geme a nossa confissão diante do Pai, porque nós não sabemos orar e nem confessar como convém, mas o nosso Deus providenciou que a nossa oração chegasse diante dele de uma maneira boa, santa, agradável, sensata aos seus ouvidos, como um aroma suave na sua presença. Então vamos orar, vamos curvar a nossa cabeça, vamos confessar os nossos pecados. Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Ele não só perdoa pecados,
mas Ele purifica de toda injustiça. Nosso Deus perdoa pecados e muda maus hábitos. Nós não precisamos ficar escravizados por nenhuma tendência pecaminosa, porque Ele é fiel e justo para perdoar os pecados e para purificar-nos de toda injustiça. Daniel vai cantar uma canção, adorando ao Senhor, colocando o nosso coração nas mãos do Senhor. Depois ele mesmo, Daniel, vai orar, confessando os nossos pecados a Deus, colocando a nossa confissão no altar do Senhor Jesus. Vamos curvar a nossa cabeça, vamos orar. Se você quiser se ajoelhar aí na sua casa, se ajoelhar com a sua família, colocar o seu coração diante do Senhor, faça isso em nome de Jesus. Deus é fiel e poderoso para perdoar o nosso pecado. Vamos experimentar essa graça do perdão agora em nome de Jesus. Vamos orar. Desde a antiguidade ainda não se viu, ainda não se ouviu. Desde a antiguidade ainda não se viu, ainda não se ouviu de um Deus que trabalha por aqueles que nele esperam, de um Deus que trabalha por aqueles que nele esperam. Desde a antiguidade ainda não se viu, ainda não se ouviu. Desde a antiguidade ainda não se viu, ainda não se ouviu de um Deus que trabalha por aqueles que nele esperam, de um Deus que trabalha por aqueles que nele esperam. Senhor, muito obrigado, Pai, por esse dia, Deus, muito obrigado, Deus, porque o Senhor entregou, Pai, o seu Filho, Deus, para morrer, Pai, em nosso lugar, Deus, para morrer, Pai, por nossos pecados, Deus. Agora, Deus, nós estamos aqui, Pai, entregando, Pai, tudo em Tuas mãos, Deus. Nos perdoa, Deus, por todas as vezes, Deus, que deixamos de confiar no Senhor, Deus, para confiar, Pai, somente em nós, Deus, naquilo que entre aspas, Deus, podemos fazer, Deus, mas muito obrigado, Deus, pela Tua misericórdia, Deus, que se renova, Deus, a cada manhã sobre nossas vidas, Deus. Venha, Pai, nos purificar, Pai, de todo mal, de todo pecado, Pai, de tudo aquilo que não provém do Senhor, Deus. No nome de Jesus, Pai, que eu peço ao Senhor, Deus, e agradeço. No nome de Jesus, amém. Graças a Deus pela sua misericórdia. Agora nós podemos cantar louvores ao Senhor com alegria, porque o nosso Deus vai atender o nosso clamor, já atendeu o nosso clamor e vai receber o nosso louvor. A Ele seja toda a glória. A Bíblia diz: todo ser que respira, louve ao Senhor. É interessante que a natureza obedece essa ordem com o maior prazer, com a maior facilidade. Os rios, os mares, os pássaros, os animais, o vento, os mares procelosos, tudo obedece a essa ordem. Nós é que temos essa resistência dentro de nós em agradecer, em louvar, em ter um coração que se regozija na presença do Senhor. Quando os cristãos honram a Deus com louvor, quando os cristãos erguem a sua voz, Deus se enche de satisfação, de alegria. Então vamos alegrar o coração do nosso Deus, cantando louvores a Ele, bendizendo o seu nome, santificando o seu nome no nosso meio. Deus habita no meio dos louvores. A Ele seja todo louvor, toda honra, toda glória. Aleluia, aleluia ao seu nome para sempre. Grande é o Senhor e muito digno de louvor. Na cidade do nosso Deus, seu santo monte.
alegria de toda a terra. Grande, quão grande é o Senhor em quem nós temos a vitória e que nos ajuda contra o inimigo. Por isso diante dele nos prostramos e o adoramos. Queremos o teu nome engrandecer e agradecer-te por tua obra em nossas vidas. Confiamos em teu infinito amor, pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céus. Aleluia. Grande é o Senhor e muito digno de louvor na cidade do nosso Deus, teu santo monte. A alegria de toda a terra. Grande, quão grande é o Senhor em quem nós temos a vitória e que nos ajuda contra o inimigo. Por isso diante dele nos prostramos e o adoramos. Queremos o teu nome engrandecer e agradecer-te por tua obra em nossas vidas. Confiamos em teu infinito amor, pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céu. Aleluia, Senhor. Glórias a ti. Queremos o teu nome engrandecer e agradecer-te por tua obra em nossas vidas. Confiamos em teu infinito amor, pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céu. E céu. E céu. Que oportunidade linda a gente tem de honrar o Senhor, de bendizê-lo e de caminhar com Ele. Deus sempre vai nos dar outras chances, outras oportunidades na vida, todos os dias. O nosso Deus é o Deus da segunda chance, da terceira chance, da milésima chance, porque Ele não desiste de nós. Ele quer que andemos no Espírito. Vamos cantar essa canção? Uma chance igual a essa talvez eu não tenha mais. Nós não sabemos quanto tempo vamos viver. E a gente precisa aproveitar a vida da melhor maneira possível. E a melhor maneira de aproveitar a vida é louvando o Senhor, é honrando o seu nome, e é vivendo dentro do seu propósito, do projeto santo que Ele tem para nós. Vamos cantar. Uma chance igual a essa, talvez eu não tenha mais. Quero estar em tua presença, nem que seja a última vez. Se tiver que gritar, eu gritarei. Se
Se tiver que chorar, eu chorarei. Se tiver que humilhar o meu espírito, assim o farei. Me dá mais uma chance. Eu quero nascer no teu espírito. Eu quero matar minha carne, fazer tua vontade, ó doce Espírito, que a minha vida seja tua vida, Jesus. Uma chance igual a essa, talvez eu não tenha mais. Quero estar em tua presença, nem que seja a última vez. Se tiver que gritar, eu gritarei. Se tiver que chorar, eu chorarei. Se tiver que humilhar o meu espírito, assim o farei. Me dá mais uma chance. Eu quero nascer do teu espírito. Eu quero matar minha carne, fazer tua vontade, ó doce Espírito, que a minha vida seja tua vida, Jesus. Eu quero nascer no teu espírito. Eu quero matar minha carne, fazer tua vontade, ó doce Espírito, que a minha vida seja tua vida, que a minha vida seja tua vida, Jesus. Vamos preparar o nosso coração para ouvir a voz de Deus, a palavra de Deus, mas antes nós vamos orar. Vamos orar por nós, vamos orar por todos que nos assistem pela internet, pelo YouTube, pelo Facebook, pelo WhatsApp. Vamos orar por todas aquelas pessoas onde esse culto chega, por todas as pessoas que vão ser atingidas pela palavra de Deus, estão sendo atingidas por esse culto a Deus, ao Deus Trino, Pai, Filho e Espírito Santo, o único Deus verdadeiro, que merece toda a honra, toda a glória e todo o louvor. Vamos orar pelas famílias da igreja, vamos orar pela igreja que está sobre toda a face da terra, vamos orar pela igreja que está sofrida, espremida, mas que precisa disso para acordar para Deus. Vamos orar pelo mundo, para que Deus levante nesse mundo muitas conversões, muita libertação, muita cura, muita mudança, muito quebrantamento, um verdadeiro avivamento venha sobre nós depois de toda essa pandemia, que assim como o vírus se alastrou, ou mais contagioso do que o vírus se alastrou, de uma forma muito mais contagiosa do que o vírus se alastrou, o Espírito Santo se alastre e entre em todas as casas, que não haja resistência, que não haja como as pessoas se defenderem da ação do Espírito Santo, que não haja como as pessoas resistirem, porque Ele é irresistível, porque é o próprio Deus. Vamos orar? Pai, em nome de Jesus, nós levantamos a nossa voz nessa noite, para clamar que o Senhor ministre sobre nós, que o Senhor derrame graça sobre o nosso coração, que o Senhor entre nas casas em Itamonte, em todas as cidades do Brasil, que o Senhor entre, Senhor, em cada país do mundo todo, a sua voz possa se fazer ressoar sobre o globo, Pai. A tua palavra diz que as nações são para ti como um pingo que cai de um balde. Então, Senhor, visita, Senhor, a nossa pequenez,
Visita, Senhor, a nossa insignificância com o teu poder. Tenha misericórdia de nós. Derrama um grande avivamento. Derrama quebrantamento, arrependimento verdadeiro. Derrama mudança de vida, Senhor. Que nós sejamos abalados pela tua presença, abalados pela tua palavra, abalados pelo poder de Deus, constrangidos pelo teu Espírito, a procurá-lo, a buscá-lo, Senhor, a temê-lo, constrangidos pela tua voz, Senhor, a caminhar ao teu redor, caminhar seguindo os teus passos, como ovelhas que seguem o pastor. Tenha misericórdia de nós, ó Cristo poderoso. Pousa a sua mão, Senhor, ensanguentada sobre nós. Pousa a sua mão exaltada sobre nós. Ó Deus, levanta dentro de nós a tua vontade. Seja glorificado. Recebe o louvor, as ações de graças. Recebe a singeleza desse culto na tua presença. Recebe a nossa vida no teu altar. Tenha misericórdia de nós, ó Deus maravilhoso. Tem misericórdia do Brasil. Tem misericórdia do mundo, Senhor. Nos ajuda, Senhor, nos apercebemos daquilo que realmente é importante para a nossa vida nesses dias. Nos dá sensibilidade, nos dá autoridade, nos dá, Senhor, vida voltada para Ti. Nos dá coração quebrantado e sensível, Senhor. Nos dá, Senhor, sensibilidade para entender os tempos e as épocas, Senhor. Assim como a amendoeira floresce e a gente sabe dizer em que época estamos. Que no meio de tudo isso, que a gente possa enxergar o florescer da sua graça, o florescer do teu Espírito, e que a gente possa entender essa época que vivemos, como crentes que somos, para sermos instrumentos, resposta de Deus e solução de Deus para esse mundo. Pai, visita os que estão doentes, enfermos, visita aqueles que estão caídos e prostrados. Visita aqueles que estão, Senhor, nas UTIs, arranca-os de lá, Pai. O Senhor é poderoso para salvar aqueles que o Senhor quer salvar. O Senhor é poderoso para levantar curados aqueles que estão doentes. Visita principalmente os que estão doentes na fé, os que estão frágeis, abatidos. Senhor, aqueles que estão com medo, aqueles que estão em pecado, aqueles que estão caídos. Visita, Senhor. Visita o mundo, Senhor. Visita as nações. Visita os homens sobre toda a face da terra. Visita o teu povo, a tua igreja. Sacode a tua igreja, Senhor. Vivifica a tua igreja e seja glorificado na vida da tua igreja, Pai. Tenha misericórdia de nós. Recebe as nossas ações de graças. Nossa gratidão pelo tempo que vivemos. Obrigado por toda essa pressão. Obrigado por toda a luta, Senhor. Obrigado, Senhor. Obrigado por essa pandemia. Nós te agradecemos porque ela tem um propósito. Não é que nós gostamos, não é que não dói, não é que não entristece, Senhor, não é que não ficamos abalados, mas obrigado por tudo isso, Senhor. Isso quer nos ensinar algo maravilhoso e nós queremos aprender, Senhor. Nós estamos na escola superior do Espírito Santo e nós queremos aprender, Senhor, nós queremos aprender. Tenha misericórdia de nós e nos abraça, nos favorece com a tua graça. Em nome de Jesus, para a glória de Jesus, que é vivo e poderoso. Ao Senhor seja glória, seja louvor, em nome de Jesus. Vamos ouvir uma palavra boa da parte de Deus agora. Eu quero ler para os irmãos um texto muito conhecido. Talvez você já tenha ouvido muitas mensagens desse texto. Livro de Atos dos Apóstolos. Eu estou encantado com Atos dos Apóstolos. Na quinta-feira passada preguei em Atos 4. Mas hoje eu quero pregar em Atos, no capítulo 2, um texto muito conhecido. Atos dos Apóstolos, capítulo 2, do versículo 42 até o versículo 47. É um texto maravilhoso. E sabe por que eu quero pregar nesse texto aqui, irmãos? Porque a pergunta que eu mais tenho enfrentado e tento que responder como pastor é essa: o que a gente faz como igreja, pastor? A gente não pode se reunir. O que a gente faz como igreja? Como é que a igreja funciona sem templo? Como é que a igreja funciona sem se reunir? Irmãos, nós precisamos viver a simplicidade do cristianismo. Ser cristão, ser filho de Deus, caminhar como filho de Deus, é uma coisa muito simples. Nós é que complicamos. Não é o templo que nos faz mais consagrados. Não é esse lugar de reunião que faz a gente mais próximo de Deus. Nós precisamos viver a simplicidade das coisas de Deus. Nesse tempo que Deus inaugurou para nós. E aqui nós temos a descrição da vida simples dos nossos primeiros irmãos da igreja primitiva.
Nós precisamos aprender com eles, nós precisamos voltar às nossas origens, voltar aos primórdios, precisamos voltar para a palavra, precisamos voltar para os costumes cristãos que muitas vezes esquecemos, coisas simples que compõem a vida do servo de Deus e que renovam as forças, que encorajam, que animam e que faz a vida ter todo um sentido diferenciado. Isso é maravilhoso. Atos 2, de 42 até o versículo 47 diz assim: e perseveravam na doutrina dos apóstolos, e na comunhão, e no partir do pão, e nas orações. Em cada alma havia temor, e muitos prodígios e sinais eram feitos por intermédio dos apóstolos. Todos os que creram estavam juntos e tinham tudo em comum, vendiam as suas propriedades e bens, distribuindo o produto entre todos, à medida que alguém tinha necessidade. Diariamente perseveravam unânimes no templo, partiam o pão de casa em casa e tomavam as suas refeições com alegria e singeleza de coração, louvando a Deus e contando com a simpatia de todo o povo. Enquanto isso, acrescentava-lhes o Senhor dia a dia os que iam sendo salvos. Está notando que vida simples esses homens e mulheres viviam? Que vida, aparentemente, aos olhos de quem não conhece a Deus, uma vida pequena. Mas, queridos, é a simplicidade da vida cristã que dá todo gosto, e toda cor, e todo sentido para a vida do ser humano. E é interessante que esse texto mostra que nós fomos preparados por Deus e salvos por Deus para ter uma vida gregária. Ou seja, uma vida em que nós nos reunamos com as pessoas. Aliás, o ser humano é assim, nós precisamos dessa interação, nós precisamos desse senso de pertencimento. Aí você pode dizer, como é que nós vamos ter essa vida gregária, pastor? Como é que nós vamos ter esse senso de pertencimento se a gente não pode se reunir? Ainda não. Queridos, Deus nos levou para dentro da nossa casa, para nós vivermos o cristianismo dentro da nossa casa, porque a igreja começa dentro de casa. Nós somos o templo vivo do Senhor, o templo é a casa onde Deus gosta de morar. Deus não habita em templos feitos por mãos de homens, Deus habita no coração do contrito. E a igreja começa na casa desse que é quebrantado, desse que é contrito e desse que quer viver a vontade de Deus. E esse texto vai nos mostrar realidades nas quais os nossos irmãos antigos perseveraram, não desistiram. Perseverança é a capacitação de não desistir, essa capacidade de resiliência espiritual. Só que essa resiliência espiritual não está sendo feita com toda a igreja reunida. Essa resiliência espiritual está sendo feita e exercitada, e precisa ser feita e exercitada, essa perseverança, dentro do lugar mais difícil de ser crente que o ser humano possa experimentar, que é dentro da sua própria casa. Por que é difícil ser crente dentro de casa? Porque dentro de casa a gente acha que a gente é dono do lugar, que a gente pode exteriorizar os nossos pecados todos sem perder o nosso lugar, que a gente pode ser ruinzinho do jeito que a gente quer ser, que a gente pode ser chato do jeito que a gente quer ser, que a gente pode ser perigoso do jeito que a gente decide ser, e falar o que dá na cabeça, sem ter nenhum controle, sem ter nenhum domínio. Queridos, nós podemos perder a coisa mais preciosa que nós temos, a nossa família, se a gente não tiver coragem de exercitar essa resiliência, essa perseverança dentro da nossa casa. Igreja forte, irmãos, se faz com famílias fortes. Foi por isso que Deus nos empurrou para dentro das nossas casas. Eu vi uma charge, uma piadinha no Instagram esses dias, em que o diabo dizia para Jesus: olha, eu acabei com os cultos de vocês, eu acabei com a igreja, porque agora a igreja não pode mais se reunir nos templos, eu acabei com a igreja no templo. E aí Jesus, respondendo para o diabo, disse assim: e eu constituí uma igreja dentro de cada casa. Eu achei uma resposta maravilhosa, inteligente essa piada, inteligente essa questão. Eu não estou dizendo com isso que o coronavírus seja algo do diabo. Não é isso que eu quero dizer. O que eu quero dizer, irmãos, é que a ênfase de Deus nesses dias é que nós temos que viver o cristianismo dentro do nosso lar. Nós precisamos perseverar nas coisas santas de Deus dentro da nossa casa. Talvez você tenha dificuldade em juntar a sua família para orar. Talvez você tenha dificuldade em orar com a sua família. Talvez você tenha dificuldade em pregar o evangelho dentro da sua casa. Talvez você tenha dificuldade em testemunhar de Jesus dentro do seu lar.
mas Deus está nos chamando para isso, perseverar naquilo que é fundamental, em primeiro lugar. E o que era fundamental para a vida daqueles irmãos? O texto diz, e perseveravam na doutrina dos apóstolos, ou seja, eles insistiam em conhecer a Deus, insistiam na palavra de Deus, se decidiram pela palavra de Deus, decidiram ser governados não pela própria vontade, mas eles decidiram fazer a vida do jeito de Deus, orientados pela palavra. O Espírito Santo usa a palavra para constranger a gente. O Espírito Santo é o próprio Deus, mas ele podia ser chamado de nossa memória inconsciente, porque o Espírito Santo glorifica Jesus, trazendo à nossa mente, de volta à nossa lembrança, todos os ensinos de Jesus. Então o crente é aquele que tem que aprender a perseverar nos princípios de Deus, na palavra de Deus, a confiar nas promessas de Deus, mesmo debaixo de pressão. E olha, irmãos, o nosso ambiente familiar, às vezes ele é mais pressionante, e às vezes ele é mais causticante que o medo que a gente tem de sair lá fora do coronavírus. Tem gente que já não aguenta mais ficar em casa, tem gente que já não aguenta mais ajudar a esposa, tem gente que não aguenta mais ficar sem sair, tem gente que sai mesmo assim. Então por quê? Porque o ambiente familiar pressiona a gente a mudança, porque a gente convive muito de perto, já convive muito de perto, e agora com esse isolamento social a gente convive mais de perto ainda, e aí pecados que não vieram à tona antes, vêm agora. Situações difíceis que você não provou com a sua esposa, com o seu marido, com os seus filhos, vem agora. Então está na hora de ouvir a palavra de Deus. Os homens de Deus, as mulheres de Deus da igreja primitiva perseveravam na simplicidade dos princípios de Deus. Amor, perdão, paciência, fruto do Espírito. Amor, alegria, paz, bondade, benignidade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Eu sei que são situações difíceis de exercitar essas realidades, mas são realidades especiais, espirituais. O Espírito Santo quer fazer brotar de você essas coisas. Longanimidade, um ânimo longo que não se exaspera, um amor verdadeiro, uma alegria genuína, o Espírito Santo quer produzir na sua vida, paciência. O Espírito Santo quer produzir lealdade, fidelidade. O Espírito Santo quer produzir mansidão no seu coração. São princípios da palavra de Deus. O Espírito Santo quer produzir perdão dentro do seu coração. Se antes em que você podia sair e ficar o dia inteiro fora de casa, era difícil exercitar perdão, e agora que você tem que ficar junto, e agora que você tem que ficar ali o tempo todo, que você tem que compartilhar as mesmas coisas um dia inteiro, uma semana inteira, já estamos há mais de um mês em isolamento social. Queridos, fica cada vez mais difícil, mas foi Deus que planejou isso, para nos transformar, para mostrar quem nós somos, para mostrar onde estamos e onde Deus quer nos colocar, e como Deus quer curar a nossa casa, quer curar a nossa família. Quantos enfrentamentos você já deve ter tido aí dentro do seu lar? Eu já tive alguns com a minha esposa. Então a gente precisa disso. A gente precisa desse enfrentamento, a gente precisa ter a oportunidade de colocar o nosso cristianismo em atividade no lugar onde o milagre fica mais maravilhoso do que ele já é, e no lugar onde as tragédias ficam mais trágicas do que elas já são, que é dentro da nossa própria casa. Deus está nos chamando como família para exercitar a vontade dEle. Então, perseveravam na doutrina dos apóstolos. Por quê? Porque a palavra de Deus é importante, irmãos. A palavra de Deus não é só interessante. A palavra de Deus é importante para nós. A palavra de Deus é o nosso guia, né? A palavra de Deus diz na segunda carta de Paulo a Timóteo, é um texto maravilhoso. Segunda carta de Paulo a Timóteo, no capítulo 3, versículos 16 e 17 diz assim: toda a escritura, ou seja, a palavra de Deus, a doutrina dos apóstolos, que por consequência é a doutrina de Cristo, toda a escritura é inspirada por Deus, útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça, a fim de que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. Então, perseverar em coisas simples é perseverar na Bíblia.
Deus está nos chamando para não desistir da Bíblia, não desistir dos princípios de Deus. Por quê? É por esses princípios que nós somos ensinados, é por esses princípios que nós somos repreendidos, é por esses princípios que nós somos corrigidos, educados na justiça. A Bíblia nos educa na justiça, e Deus quer nos educar agora, dentro do lugar mais difícil de ser educado, que é dentro da nossa casa. Onde a gente acha que a gente tem a liberdade de ser a porcaria que a gente é, sem ter nenhuma consequência. A gente tem um lugar onde a gente tem coragem de colocar para fora os nossos venenos e as nossas doenças, como se a gente nunca fosse perder esse lugar. É lá, dentro da nossa casa, que Deus quer nos corrigir. Nós somos seres gregários, e Deus está nos lembrando disso. Nós somos feitos à comunhão, nós somos feitos para o pertencimento. Como esse pertencimento está aqui representado na igreja primitiva, é dessa forma que ele tem que acontecer dentro da nossa casa. Eu acho que você nunca pensou que em que medida a sua esposa era sua dona, até ter esse isolamento social, não é verdade? Talvez você nunca tenha entendido como seu marido é seu dono de verdade, né? Porque a mulher pertence ao marido, o marido pertence à mulher. Talvez você nunca tenha entendido como você pertence ao seu marido, como nesse período, tanto como nesse período de isolamento, não é verdade? Como vocês pertencem aos seus filhos, como os filhos pertencem a vocês. Esse senso de pertencimento, esse senso gregário, essa coisa de ajuntamento é maravilhoso. Eu sei que é muito gostoso, mas não é gostoso o tempo todo. E que bom que não é gostoso o tempo todo, porque na hora que não é gostoso, é hora de mudança. É hora de assumir, é hora de ver onde é que está errado e começar a corrigir. O texto diz, e perseveravam na doutrina dos apóstolos e na comunhão, ou seja, tinham uma comum união, tinham coisas em comum. É claro que a comunhão aqui pode se fazer referência à Eucaristia, porque ele diz, e perseveravam na doutrina dos apóstolos, na comunhão, no partir do pão e nas orações. Quer dizer, são realidades fundamentais para a existência do cristianismo. E Deus nos colocou para exercitar isso dentro da nossa casa. Deus está nos chamando para ouvir a Bíblia dentro da nossa casa. Deus está nos chamando para a gente ter comunhão espiritual com a nossa família dentro da nossa casa. Deus está nos chamando para partilhar o pão com alegria dentro da nossa casa. Deus está nos chamando para oração dentro da nossa casa. Aquilo que você nunca fez, você vai começar a fazer. Aquilo que você nunca provou, você vai começar a provar. Eu tenho sentido essa mexida dentro do meu coração. Eu tenho sentido essa mudança. Você não tem sentido também? Como Deus tem mexido com você aí dentro da sua casa? Isso vai produzir 2 grandes milagres, um interno e um externo. O texto diz no versículo 43, em cada alma havia temor, isso é um milagre interno, e muitos prodígios e sinais eram feitos por intermédio dos apóstolos. Um milagre externo. Olha que coisa maravilhosa. Dentro dessa comunhão, dentro dessa perseverança da palavra, dentro dessa perseverança no partir do pão, dentro dessa perseverança nas orações, o temor encheu o coração da igreja. E temor do Senhor é um princípio no qual nós temos que perseverar, porque é pelo temor do Senhor que os homens evitam o mal, é pelo temor do Senhor que nós somos santificados. Quem não teme a Deus, e temer a Deus não é ter medo de Deus, temer a Deus é amar o que Deus ama, gostar do que Deus gosta, querer o que Deus quer, desejar o que Deus deseja e rejeitar o que Deus não deseja, abominar o que Deus abomina, ou seja, é ter no coração o sentimento que Deus sente a respeito do pecado. É ter dentro do coração, plantado na sua alma, aquela realidade que vai produzir em você santidade, porque Deus é santo e tem nos chamado à santidade. É pelo temor do Senhor que os homens evitam o mal. A Bíblia diz que é pelo temor do Senhor que vem bem-aventurança, felicidade para nós. Bem-aventurado é o homem que teme ao Senhor e anda nos seus caminhos. Felicidade, bem-aventurança só acontece na vida do cristão quando ele teme a Deus. Temor do Senhor é uma bênção que Deus quer derramar na sua vida, na sua casa, dentro da sua família. A sua família é uma família temente a Deus. A sua família é uma família que busca Deus. A sua família é uma família que toma conselho com Deus, quando vai tomar decisões, quando vai fazer escolhas, quando vai decidir alguma coisa importante para a família toda, ou para um dos membros da família. Deus aconselha a sua história em primeiro lugar. Deus é buscado em primeiro lugar. Deus está te chamando para isso em nome de Jesus. Nós precisamos, para sermos felizes e abençoados, nós precisamos perseverar nas coisas simples.
nas coisas simples do Evangelho. É a palavra de Deus, é a oração, é a comunhão, é partilhar a vida um com o outro, é não ter reservas no coração, é caminhar em amor, é caminhar em perdão. E aí milagres vão começar a acontecer, porque é nessa ambientação que os milagres acontecem. Tem gente que está esperando por um milagre há muito tempo. Talvez você esteja orando por um milagre há tanto tempo, não é verdade? Talvez você deseje um milagre na sua casa, na vida dos seus filhos, na vida do seu marido, na vida da sua esposa, ou na vida de algum parente, na vida de alguém que está em luta, alguém por quem você tem orado há tanto tempo, mas você precisa estar disposto a fazer uma ambientação, a ser partilhador com Deus da preparação de uma ambientação para o milagre acontecer. E Deus faz milagres sem medida numa ambientação de temor a Deus. A palavra de Deus diz que um homem chamado Jairo, principal da sinagoga, sabendo que a sua filha estava muito doente, correu para Jesus, se prostrou diante do Senhor, temendo a Deus, e disse: Senhor, a minha filha está terrivelmente doente em casa. E o Senhor Jesus disse: eu vou com você, eu vou contigo. Eu vou lá onde você está, eu vou lá na sua casa. E foi com ele. Não é maravilhoso isso, irmãos? Havia temor no coração de Jairo. Ele que não ficou preocupado com a sua posição no judaísmo, ele não ficou preocupado com religião, ele ficou preocupado em salvar a sua filha e em ir para a presença daquele que poderia fazê-lo. Você está precisando de um milagre? A sua casa precisa de um milagre? A palavra de Deus diz que num dado momento da viagem, enquanto Jesus foi com ele, alcançaram Jesus e Jairo e os apóstolos uma notícia terrível. Alguém veio lá da casa de Jairo dizendo: não perturba mais o mestre, porque a menina já morreu, agora não tem mais jeito. Quantas coisas sem jeito, ou quantas coisas que você qualifica que não tem mais jeito dentro da sua casa, podem ser tocadas por Jesus. Mas você está disposto a ser instrumento de Deus para produzir uma ambientação de milagre? Uma ambientação onde o milagre de Deus acontece, uma ambientação de temor, de reconhecimento de quem Deus é, do que Ele produz na nossa vida, do que Ele é capaz de fazer. Vamos abrir o coração para isso em nome de Jesus. Deus está te chamando para ser instrumento dEle, para produzir essa ambientação. Deus quer derramar temor dentro da sua casa. Deus quer derramar temor dentro do seu coração. Deus quer acabar com as brigas aí dentro do seu lar. Deus quer acabar com as diferenças entre vocês, entre irmãos. Deus quer acabar com a diferença dentro da sua família. Porque nós somos iguais diante do Pai, e Deus nos colocou juntos, não para nos degladiarmos, Deus nos colocou juntos para nos valorizarmos como família, para a gente entender as diferenças de um e de outro, aquilo que é prioridade para um e para outro. Deus está nos chamando para termos comunhão com Ele e comunhão uns com os outros, para perseverarmos naquilo que é fundamental dentro da nossa própria casa, no lugar mais difícil de ser crente, no lugar mais difícil de ser qualquer coisa. É difícil ser marido dentro de casa, é difícil ser esposa, é difícil ser filho, é difícil ser avô, avó, sogra, sogro, parente, tio, cunhado. É difícil ser alguma coisa dentro das famílias. É muito difícil. Mas o nosso Deus cobre essa dificuldade com a graça dEle. O nosso Deus está lá para produzir essa bênção, para produzir esse milagre dentro do nosso coração, na nossa vida, na nossa história. É preciso perseverar, não desistir, ser resiliente naquilo que é fundamental e simples na fé, para que sejamos vitoriosos. O texto diz mais: a gente não pode só perseverar naquilo que é fundamental, mas a gente precisa também perseverar numa vida sem egoísmos, onde há ausência de egoísmos, onde há partilha. O que fazer enquanto a igreja não se pode reunir? A igreja está reunida dentro da sua casa. A sua casa é a igreja, você é a igreja. A igreja não é um lugar, a igreja é um organismo vivo. A igreja não é um prédio, a igreja não é um ajuntamento de pessoas. A igreja é feita de pessoas. A igreja é um organismo vivo. Cristo é o cabeça da igreja, porque Ele é o chefe da igreja. E Cristo é a cabeça da igreja, porque Ele é a vida da igreja. E Ele é o cabeça-chefe e a cabeça, a vida, em qualquer lugar. Onde você se reunir com a sua família, ali é a igreja de Jesus. Onde você se reunir, ali está o povo de Deus. Então não fique pensando, tendo aspirações malucas, pensando: nós temos que voltar amanhã para cultuar no templo, porque já está em tempo da gente fazer isso. Irmãos, na hora certa nós vamos fazê-lo. Na hora certa nós vamos nos ajuntar.
Na hora certa nós vamos estar juntos aqui no templo, nesse lugar que é reservado para o culto do Senhor. Mas enquanto isso não acontece, nós vamos perseverar naquilo que é simples e vamos perseverar numa vida cheia do propósito de Deus, que é uma vida sem egoísmos, uma vida de amor, onde há ausência de egoísmos. O texto diz assim: todos os que creram estavam juntos e tinham tudo em comum, vendiam as suas propriedades e bens, distribuindo o produto entre todos, à medida que alguém tinha necessidade. Não é maravilhoso isso? Ninguém passava necessidade, porque as pessoas se ajudavam mutuamente, elas repartiam o que elas tinham tudo em comum. E onde é que começou esse tudo em comum? Quando a fé foi comum, quando Deus foi comum, quando a oração foi comum, quando o partir do pão foi comum, quando a vida de congraçamento, essa vida gregária se solidificou, tudo ficou comum. A gente não olhou para a vida do outro e a família do outro como se fosse outra família. Eles olhavam para a outra família como sendo a sua família. Olharam para os filhos do outro casal como sendo os seus próprios filhos. Olharam para a luta dos outros como se fosse a sua própria luta. Eles repartiam o que tinham. Se alguém tinha necessidade, eles vendiam seus bens e socorriam os necessitados. Queridos, talvez essa pandemia nos leve a isso. Você está preparado? Você está preparado para meter a mão no bolso e vender alguma coisa de muito valor que você tem para socorrer um irmão, uma irmã necessitada? Um parente, um amigo? Alguém que nem cristão é, mas que você sabe que precisa? Deus está nos chamando para isso. Nesse período em que a igreja não pode se reunir, a igreja pode agir. Nesse período em que a igreja não pode estar junta, a igreja pode ser igual a Jesus. Como Jesus declarou: dai e dar-se-vos-á, medida recalcada, sacudida, bem pesada, transbordante vos darão. Quer dizer, Deus sabe recompensar quem partilha, quem reparte, quem dá, de uma maneira superabundante, superabastada. Você dá uma medida e Deus devolve para você uma medida recalcada, sacudida, bem pesada, transbordante. Talvez o que o Senhor ofereceu não fosse transbordante, fosse uma medida rasa, mas o que Deus vai fazer derramar na sua vida não é uma medida rasa, é uma medida transbordante. Reparta, abençoe. Nós temos vários exemplos no livro de Atos a respeito disso, mas eu quero ler no capítulo 4, do versículo 32 em diante, até o versículo 37, diz assim: da multidão dos que creram era um o coração e a alma, ninguém considerava exclusivamente sua nenhuma das coisas que possuía, tudo, porém, lhes era comum. Com grande poder, os apóstolos davam testemunho da ressurreição do Senhor Jesus. Em todos havia abundante graça. Pois nenhum necessitado havia entre eles, porquanto os que possuíam terras ou casas, vendendo-as, traziam os valores correspondentes e depositavam aos pés dos apóstolos. Então se distribuía a qualquer um à medida que alguém tinha necessidade. Nós precisamos dessa largueza de coração e de alma. Nós precisamos, irmãos, dessa generosidade tomar conta do nosso coração. Em tempos de crise, em tempos de pandemia, em tempos de dor, em tempos de guerra, em tempos de luta, em tempos de peste, em tempos de escassez. Deus usa a igreja para socorrer a própria igreja e o mundo. Deus usa a igreja para repartir o que tem. Deus usa a igreja para abençoar. Deus usa a igreja para dar. Sabe por que a igreja dá? Porque era o coração deles, um só coração e uma só alma. Ou seja, eles tinham a mente de Cristo. Quando a gente pensa com a cabeça de Jesus e não com a nossa, a gente fica mais amoroso e mais generoso. Quando Cristo pensa por nós, quando Cristo controla os nossos pensamentos, quando temos a mente de Cristo exercitada a cada dia na vida, a gente fica mais generoso, mais amoroso e mais abençoador. O egoísmo vai embora. E a graça de Deus se estabelece. O texto diz lá no capítulo 4, que eu acabei de ler, que havia em todos eles abundante graça. Talvez não houvesse em todos eles abundante soma de dinheiro, abundante soma de víveres, abundante soma de bens, mas havia em todos eles abundante graça, a misericórdia, que é um sentimento que Deus empresta para nós, porque misericórdia é um sentimento do coração de Deus, faz parte do caráter de Deus ser misericordioso. A misericórdia tomou conta da igreja primitiva e precisa tomar conta do nosso coração nesses dias de pandemia.
Abre o seu coração para isso. Muita gente vai bater na sua porta. Muita gente. Talvez você tenha notícia de muita gente necessitada. É preciso vencer o egoísmo. É preciso vencer. O que é que vale mais? O que você possui ou aquele ser humano que vale mais que o mundo inteiro? A Bíblia diz que uma alma vale mais que o mundo inteiro. E socorrer uma alma, abençoar uma pessoa, é se ocupar daquilo que mais tem valor nessa vida. Nós precisamos aprender a repartir, nós precisamos aprender a doar, nós precisamos aprender a abençoar. E se a gente quer ser abençoado, irmãos, a gente precisa aprender a viver do jeito de Deus. Abre o seu coração para isso. Essa gente perseverou naquilo que era mais simples e fundamental. Eles perseveravam na oração, na doutrina dos apóstolos, na comunhão, no partir do pão. Deus produziu temor no coração deles. Milagres começaram a acontecer na igreja, porque sinais e prodígios eram feitos por intermédio dos apóstolos. Havia uma ambientação para milagres, o temor e a ambientação para os milagres. O egoísmo foi embora e eles perseveravam no dar, no repartir, no abençoar, no contribuir, no entregar, no oferecer. O egoísmo foi embora. Isso é milagre, irmãos. Depois da conversão, esses são os maiores milagres que podem acontecer na vida de alguém. Agora o texto termina dizendo que eles também perseveravam em adorar a Deus, em servir a Deus com seu culto. Eles perseveravam em reconhecer quem Deus é. O versículo 46 diz assim: diariamente perseveravam unânimes no templo, partiam o pão de casa em casa, tomavam as suas refeições com alegria e singeleza de coração, louvando a Deus e contando com a simpatia de todo o povo. Não é maravilhoso isso, irmãos? Eles iam para o templo diariamente. É costume dos judeus ir 3 vezes por dia ao templo para oração. A igreja não era judaica, mas veio do judaísmo. Então a igreja ia para o templo orar nessas 3 horas de oração. Imagine o avivamento que não foi dentro daquele templo. Como eles oravam diferente, porque Jesus, o ressuscitado, tinha tomado conta do coração deles. O culto deles era cheio da graça de Deus, cheio do poder de Deus. As pessoas percebiam isso. A Bíblia diz que todos admiravam a igreja. Em livros extrabíblicos, em documentos extrabíblicos, a Bíblia, esses documentos dizem que o que fazia o povo romano e o povo da época admirar a igreja, a expressão de admiração deles é como eles se amam, como eles se amam, como eles abençoam, como eles cultuam, como eles são diferentes. A Bíblia diz que essa gente caiu na graça de todo o povo, contou com a simpatia de todo o povo. Isso quer dizer, irmãos, que crente, quando anda do jeito certo, deixa de ser chato. Porque tem crente que é chato. E tem gente que não ouve cristão porque a pregação dele é chata, a vida dele é chata, é sem sentido, é sem graça. Então Deus está chamando a gente para deixar de ser xarope. Deus está chamando a gente para viver um estilo de vida diferenciado. Deus está chamando a gente para deixar de ser aquele crente crítico, que vê pecado em tudo, que aponta o dedo para todo mundo, que amaldiçoa todo mundo, que faz orações para destruir os outros e não para abençoar. Deus está nos chamando para ser como Jesus. Jesus não era um cara chato. Jesus era abençoador. Jesus sentava no chão com crianças. Jesus conversava com mulheres. E isso era uma realidade diferenciada em Jesus. Jesus conversava com gente pobre. Jesus andava pelos caminhos. Jesus comia com pecadores. Jesus andava com gente que não era assim muito bem reconhecida, nem bem vista, porque Jesus queria levar a mensagem da graça. Em Jesus havia abundante graça. E há abundante graça na vida daquele que conhece a Jesus. Nós precisamos disso. Nós precisamos desse carisma todo. Havia um carisma na igreja primitiva. Quem produz carismas é o Espírito Santo. Mas essa coisa carismática de simpatia, irmãos, ser simpático é um dom de Deus, atrair pessoas é um dom de Deus, e todo cristão precisa ser assim, todo cristão precisa ser simpático, né? Tem gente que não abre mão de ser ofensivo e deixa de ser simpático, tem gente que não abre mão dos seus direitos e deixa de ser simpático, tem gente que abre mão de ser educado e deixa de ser simpático, tem gente que abre mão de ser manso e deixa de ser simpático. Tem gente que se agarra aos seus direitos e deixa de ser como Jesus sonhou. Então eu queria que você abrisse o coração para isso, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Você foi chamado para ser todo amor,
todo cheio da graça de Deus, como esse texto está revelando aqui para nós de uma maneira tremenda. A gente precisa perseverar, irmãos, naquilo que é fundamental para a fé. A gente precisa perseverar numa vida longe de egoísmos. A gente precisa perseverar numa vida de adoração e de simpatia para abençoar os outros. O texto diz que eles perseveravam unânimes no templo. Eles perseveravam partindo o pão, repartindo o pão e comendo juntos. Eles gostavam de estar juntos, irmãos. Eu tenho sentido muita falta de vocês, muita falta da igreja reunida, muita falta de entrar na casa dos crentes e conversar, e tomar café, e bater papo. Assim, mesmo que você não fale de coisas tão profundas e espiritualmente, mas só o fato de estar junto, de estar alegrando o coração um do outro, de saber das notícias, de rir, de brincar, de contar piada, isso é muito bom, isso é muito bom, a gente precisa aprender a se alegrar. Crente é feliz, crente cristão é alegre, cristão é cheio de Deus, e nós servimos um Deus feliz, um Deus alegre, um Deus realizado em tudo que Ele é, em tudo que Ele pode fazer, e Ele pode fazer isso conosco também. O texto termina dizendo assim: louvando a Deus e contando com a simpatia de todo o povo. Enquanto isso, acrescentava-lhes o Senhor dia a dia os que iam sendo salvos. É interessante que esse estilo de vida desses irmãos, que viviam a vida simples e comum, misturados uns com os outros, Deus usou isso para ser a melhor estratégia de evangelismo que a igreja primitiva conheceu. A igreja primitiva não tinha condição de fazer um grande culto público. Em alguns lugares o culto público era até proibido pela igreja primitiva. Mas eles tinham pessoas amorosas, simpáticas, doadoras, partilhadoras, santas, sorridentes, felizes, vivendo no meio da sociedade. Irmãos, eu sei que tudo que está nos acontecendo pode nos abater muito, a ponto da gente perder esse carisma, essa capacidade de ser simpático, essa capacidade de ser empático, ou seja, de entrar no problema dos outros, de abençoar os outros como Jesus. Jesus foi muito mais que simpático. Ser simpático, às vezes, é só bater nas costas da pessoa e despedi-la vazia, como muitas vezes a gente faz. Mas ser empático é entrar nos problemas, é partilhar os problemas dos outros, é ajudar a resolvê-los, é ser o socorro de Deus para a vida de quem está ao seu redor. É maravilhoso esse texto. Eu poderia falar sobre ele a noite toda. Mas eu queria encerrar dizendo para você que essa realidade que aconteceu há tanto tempo atrás não é uma realidade longe de nós. Porque essa realidade chegou aqui escrita para nós, como exemplo, para nossa correção, para nossa direção, para nós nos instalarmos na justiça, para nós sermos aprovados e piedosos no meio dessa geração corrupta. Abra o seu coração para isso em nome de Jesus. Como é que os crentes vão conviver? Como é que os crentes vão viver com essa pandemia e com esse isolamento social? Deus nos colocou para ser igreja dentro da nossa casa, para sermos simpáticos e amorosos dentro da nossa casa, para sermos generosos dentro da nossa casa e para as pessoas que se aproximam de nós, ou que nós sabemos que têm dificuldade e que nós podemos abençoá-las de alguma forma. Abre o seu coração para isso em nome de Jesus. Deus tem esse plano para a igreja hoje. Essa é a estratégia para a igreja hoje. A gente não pode se reunir num lugar como esse, no templo, mas a gente pode ter um templo dentro da nossa casa, dentro da nossa família. Eu quero citar ainda um versículo de Timóteo que diz assim: aquele que não tem cuidado dos seus, não tem cuidado da sua família, tem negado a fé e é pior que o incrédulo. Então Deus nos colocou dentro da nossa casa para nós cuidarmos dos nossos. E para a fé que nós temos em Cristo Jesus se levantar em nós. E a gente se diferenciar dos incrédulos. Quando tudo isso passar, e vai passar em nome de Jesus, quando tudo isso passar, irmãos, a nossa família vai estar melhor. E por consequência disso, nós vamos ter uma igreja melhor. Porque a igreja santa se faz com famílias santas. Igreja feliz se faz com famílias felizes. Igreja operosa se faz com famílias inteiras trabalhando para Jesus. Igrejas que são igreja que é resposta de Deus para a sociedade, ela é feita de famílias que se predispõem, né? Que assim tomam a iniciativa de serem instrumento de Deus para a glória de Deus, a começar dentro da sua casa.
Os planos de Deus têm que passar por dentro da nossa família. Os planos de Deus têm que passar por dentro da nossa casa. Eu tenho ouvido alguns crentes dizerem assim: nesse mês nós não conseguimos ganhar nada, pastor. Financeiramente não ganhamos nada. Muitas famílias passaram por isso. Eu fico triste por isso. Mas você já pensou no que você ganhou ficando perto da sua esposa? Já pensou no que você ganhou ficando mais próximo do seu marido? Já pensou no que você ganhou ficando mais próximo dos seus filhos, dos seus parentes, daqueles que você pode abraçar e beijar aí dentro da sua casa? Você já pensou no que você ganhou? Abre o coração para isso. Hoje a minha netinha esteve aqui em casa e ela ficou o dia aqui com a Rebeca e elas fizeram 3 bonequinhos pequenininhos assim de rolinho de papel higiênico. Um era o vovô, outro era a vovó e a outra era ela. Ficou muito lindo. A Rebeca gosta de trabalhos manuais e ela me fez de óculos, mas com os olhos vesgos. E ficou muito engraçado o bonequinho feito de rolinho de papel higiênico, que o vovô ficou de óculos e olhos vesgos, um olhando para cada lado. E ela ria. O riso dela encheu a nossa casa. Que alegria, irmãos. Que alegria a gente poder ficar próximo dos nossos. Que alegria é poder abraçar e beijar os nossos que estão dentro da nossa casa. Como é bom a gente estreitar a nossa comunhão. A gente não sabia o que estava perdendo, não é verdade? Ficando longe da nossa própria família. Quer ficar próximo de Deus? Fique próximo da sua casa. Quer ficar próximo de Deus? Fique próximo da sua família. Quer ter comunhão com Deus profunda? Deixa essa comunhão profunda da sua família exercitar em você a fé, a graça e o poder de Deus. Em nome de Jesus. Eu abençoo você e a sua casa em nome de Jesus. Amém, queridos? Nós vamos cantar mais uma canção para honrar o Senhor. Desertos e mares que atravesso me levam pra perto de ti. Minhas provações não são maiores que o meu Deus e não vão me impedir de caminhar. Se diante de mim não se abrir o mar, Deus vai me fazer andar por sobre as águas, rompendo em fé. Minha vida se revestirá no teu poder, rompendo em fé. Com ousadia vou mover o sobrenatural. Vou lutar e vencer, vou plantar e colher. A cada dia vou viver, rompendo em fé, rompendo em fé. Minha vida se revestirá do teu poder, rompendo em fé. Com ousadia vou mover o sobrenatural. Vou lutar e vencer, vou plantar e colher. A cada dia vou viver, rompendo em fé. A cada dia vou viver, rompendo em fé. A cada dia vou viver, rompendo em fé. Nós já estamos encerrando esse momento de culto, de adoração, de ações de graças, de louvor a Deus. Tenha um bom final de domingo na presença do Senhor Jesus. Como em todo culto de domingo a gente recolhe dízimos e ofertas, os crentes dizimam e ofertam, você pode fazê-lo online, nessa conta que o Conrado está colocando aqui embaixo. Você pode fazer esse depósito diretamente no banco. Você pode convocar algum presbítero para ir buscar a sua oferta e o seu dízimo. Ou você pode trazer aqui na igreja, no horário comercial. O Conrado está ali no fundo do templo,
no escritório da igreja para receber o dízimo e oferta que você vai trazer. Eu dou graças a Deus, porque até aqui Deus tem nos abençoado muito. Os crentes têm dado uma boa resposta, não só na assistência dos cultos, louvando a Deus conosco, mas tem dizimado e ofertado. Deus seja louvado. Que igreja abençoada nós somos, igreja de Itamonte. Deus seja louvado pela sua vida. Você é igreja, a sua casa é uma igreja. Bendito seja o Senhor. Eu louvo a Deus pela sua vida, louvo a Deus pelo seu zelo com as coisas de Deus, com as realidades espirituais. E que onde chegar essa palavra, a graça de Deus e um pouquinho daquilo que Deus derramou como unção para a igreja de Itamonte, vai chegar em muitas casas através da internet. Deus vai trabalhar nos corações como Ele trabalha aqui na nossa cidade, como Ele trabalha aqui na nossa igreja. Isso me deixa muito feliz, me deixa muito orgulhoso de tudo que nós temos vivido aqui na presença do Senhor. Deus te abençoe em nome de Jesus. Curve a sua cabeça, vamos receber a bênção do Senhor. E agora, irmãos, que a graça maravilhosa do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus, o nosso Pai, a virtude, a consolação, os poderes e a unção do Espírito Santo repouse sobre a sua vida, sobre a igreja que está reunida aí na sua casa, sobre o povo de Deus esparramado sobre a face da terra, sobre o mundo todo, o mundo que está sofrido, o mundo que está em luta, que está sendo pressionado por Deus. Que essa mesma bênção esteja sobre cada casa no Brasil e no mundo, até o dia da volta do Senhor Jesus, quando nós estaremos vivendo com Ele pelos séculos dos séculos. Amém e amém. Bom final de domingo, tenha uma boa semana em nome de Jesus.